Boa tarde, estamos de volta em mais uma Ação e Reação, dia 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Hoje, notícias boas, né? Reajuste da Marinha, da taxa de ocupação, que chegou até 500% em alguns imóveis em Santos, Guarujá, Zona Noroeste, Praia Grande, vai baixar para 10,5% de aumento, né? Então, a medida provisória que nós discutimos aqui, da taxa de ocupação de Santos, que em alguns lugares aumentou 200, 300, 150% em média, hoje tem uma boa notícia para nós que vivemos aqui na Baixada Santista, né? Que vai ter uma medida provisória e vai baixar para 10,5%. Quem já pagou à vista, não sei como vai fazer para ter o dinheiro de volta, e quem pagou em 5, 6, 3 vezes, quem parcelou, vai ter o primeiro pagamento efetuado disponível, né? Vai ficar no valor, vamos supor, se pagou 500, 5 de 100, pagou 100, foi para 200, vai dividir para 4 de 25. Então, vai ter as outras prestações diminuídas para que faça um ajuste melhor, né? Então, notícia boa que a taxa de ocupação dos imóveis de Marinha na Baixada Santista, em frente ao Rio Tietê, em outros locais do Brasil, outros estados, vai ser diminuída para apenas 10,5% de aumento. Quer dizer, apenas, né? É um aumento, mas não de 500, 400, 300%, né? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui os diretores e consultores da BNI, da Baixada Santista. Já vamos explicar o que é BNI. O meu amigo Luiz Leal, que é o presidente da BNI. Boa tarde, Filete. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os espectadores. Agradeço a oportunidade. E José Daniel, que é o diretor consultor da BNI da Baixada. Boa tarde. Boa tarde, Filete. Boa tarde a todos os telespectadores. É um grande prazer aí estar aqui compartilhando com vocês. Boa tarde, Luiz. Espero poder esclarecer um pouquinho mais sobre o BNI para vocês. E hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue, né? Se você puder, né, doar um sangue esse ano, né? Aproveite e já faz seus exames, né? Porque tanta gente precisando. Tivemos aquele acidente grave aqui na Mogi Bertioga, né? Que bem ou mal está perto da nossa região aqui. Muitas pessoas foram ao hospital de Guarujá, outras foram ao hospital de Bertioga, precisando de sangue. E sempre é importante a gente doar sangue de 6 em 6 meses, né? 4 em 4 meses, depende da pessoa, mas umas 2 vezes por ano sempre faz bem, né? E eu recomendo para as pessoas. Bom, vamos explicar para o telespectador o que é BNI. Por coincidência, eu fui convidado para uma reunião da BNI amanhã, né? Não por eles aqui, né? Isso foi na semana passada. Uma reunião que vai ser amanhã no Miramar, né? Miramar, uma reunião começa às 7 da manhã, acaba às 9, né? Então, eu vou acordar às 6h30 porque eu vou participar, tá aí, ó, já pus o convite aí, ó, tá? 7 às 9, dia 15 de junho, Mendes Plaza Hotel, né? Rua Marechal Deodoro, 42, direito ao estacionamento e café da manhã, né? Então, nós vamos explicar o que é BNI para que as pessoas possam entender, porque eu já tinha escutado falar, mas não entendia. Depois eu fui pegar no Google, a produção aqui, a Daiane, a Gisele, o Reale, toda a nossa produção me deu para eu ler, então amanhã eu já vou com mais conhecimento, mas eu queria que vocês passassem, Luiz, o que é BNI, como é que formou ela, para as pessoas entendessem. Claro. O BNI ela é a maior e mais bem-sucedida rede de network do mundo. É uma franquia americana, foi criada pelo Ivan Misner e se difundiu. Hoje está presente em 64 países. E aqui na Baixada Santista nós contamos com 4 grupos já. Eu sou presidente do BNI Indicium, né? É um desses grupos, o que vai organizar e promover esse evento de amanhã, que é o primeiro meeting regional de empresários. Esse BNI Indicium é um nome, mas vai ter outro BNI, que, por exemplo, o do nosso amigo que está aqui na TV Com, vamos supor, é outro BNI. BNI X, cada um dá um nome ou todos são Indicium? Não, BNI é o nome para todos e cada equipe tem um nome, cada grupo tem um nome. A nossa se chama BNI Indicium. Eu posso pôr BNI Santos ou tem o nome dos Estados Unidos? Não, Santos não pode, porque é o nome da cidade. Então todos é BNI Indicium Santos. O José Daniel, por exemplo, participa do BNI Target, é BNI Target Santos. Ah, tá. Existem mais, o Indicium e mais 3, são 4 no total. BNI tem montados em Santos, grupos já hoje? 3. 3. E no Brasil? No Brasil são mais de 52 equipes hoje, já formadas. Então, por exemplo, já em São Paulo deve ter equipe, no Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre,
e depois nas cidades assim também de grande expressão como Santos, Campinas, Ribeirão Preto. E tudo iniciou pelo estado de São Paulo, né? Tá. Então, em São Paulo tem na capital, litoral e interior. Chegou agora em Belo Horizonte, Espírito Santo, e acho que são essas por enquanto. Então, nós temos dessas 52 grupos de empresários que tem a maioria no estado de São Paulo e agora Isso. chegando nas regiões perto. Exatamente. José Daniel, você é diretor da BNI na Baixada Santista, né? Mas você também tem um grupo, é isso? Exatamente. Eu, como consultor, na realidade, eu faço parte também de uma equipe na Baixada Santista, né? Eu faço parte, como o Luiz comentou, eu faço parte da equipe BNI Target aqui na Baixada Santista. Atualmente, nós estamos com 42 membros, né? E funciona da seguinte maneira, cada um no seu ramo de atividade, né? Eu, primeiramente, comecei como membro, lá em 2012, foi a primeira... Aqui em Santos mesmo? Aqui em Santos mesmo, a primeira equipe BNI da Baixada Santista foi a equipe BNI Target, né? Em seguida foi a equipe BNI Indício, a equipe BNI Elite e a equipe BNI Indico em São Vicente, né? Então, atualmente, então, Elite, são 3 equipes Indício, em Santos, né? Santos e Target, né? Isso, exatamente. E Indico em São Vicente. Qual? Indico, BNI Indico. Né? São dias diferentes, né? A equipe BNI Indico, ela se reúne no Hotel Monte Rei em São Vicente, a BNI Target no Comfort Hotel na Ponta da Praia, e a BNI Indício, que vai ter o primeiro meeting amanhã no Mendes Plaza Hotel, e o BNI Elite, se não me falha a memória, também acho que eles estão no Vistamar, né? Isso, Vistamar. Só o evento é no Vistamar. Quer dizer, o de amanhã é o primeiro evento da BNI. Exatamente, foi uma iniciativa da equipe. As equipes, elas são de autogestão, né? Então, e elas têm uma diretoria completa, tem uma assessoria de comunicação, né? E agência de publicidade também. Então, eles se reuniram com a assessoria de comunicação, essa equipe de eventos, junto com a equipe de comunicação, se reuniram e lançaram esse primeiro meeting para novas empresas, para empresas que desejam aí comprar de fornecedores confiáveis, né? Então, vão lançar um selo de qualidade. Foi uma iniciativa da própria equipe do BNI Indício, né? De fomentar as equipes da região. Tanto que a expectativa aí é para mais de 120 empresários, já estão com cerca de 100 empresários confirmados efetivamente, fora aqueles... Quer dizer que a BNI Indício já existe? Já. Com 40 empresários. Exatamente. E agora tentar dar um boom para aumentar... Exatamente. Tipo um seminário para dar uma aumentada no número de participantes. Ampliar. Cada um membro indicou 2, 3, tal, tem uma pontuação, indicou e se for lá ele vai ganhar uma pontuação. Exatamente. Na realidade, como as equipes elas não ganham propriamente, efetivamente, no negócio dos outros, elas ganham com a contribuição. O conceito do BNI é chamado como Givers Gain. Se eu te der negócio, automaticamente você vai querer me dar negócio. Então, quanto mais os membros da equipe colaboram com seus contatos, mais eles vão ter retorno na sua própria empresa. Então, eu não recebo nada de forma financeira, mas eu recebo com a colaboração. Então, a ideia é justamente essa. Então, assim... Por exemplo, vamos supor, se eu estou lá, eu indico, por exemplo, tem uma clínica veterinária no pet shop, eu indico em um curso, eu indico 3 pessoas, um dentista, que se não tivesse, vamos supor, um médico e uma loja de calçados. Certo. Qual que vai ser o meu lucro? É mais gente no local? Na realidade, existe um treinamento em networking onde eu vou visitar a tua empresa, né? Tá. Eu vou conhecer lá o filete, a empresa dele, vou saber os serviços que ele presta, para que eu possa passar para a minha rede de contatos o serviço do filete. Então, a gente tem algumas metodologias que uma das que eu julgo como principal é o chamado uma metodologia de 1 a 1, onde eu vou visitar a tua empresa, vou conhecer um pouquinho mais sobre ela para poder passar as referências da tua empresa. De repente, na situação aqui, falando do programa, nossa, eu estou querendo um pouquinho mais de visibilidade, você pode ir lá, de repente, no programa, apresentar o teu negócio, conhece o filete, a gente participou, e aí, com isso, a gente vai fazendo a indicação e a corrente vai girando. Poxa, bati meu carro, que azar, eu estava sem seguro, meu seguro venceu, meu corretor não esqueceu de renovar meu seguro. Poxa, você está precisando de um corretor bom? Eu tenho um corretor bom para te indicar. E essas reuniões, elas acontecem semanalmente porque quem não é visto não é lembrado, não é mesmo? Então, essa metodologia de semanalmente a gente está então, sempre as encontrando. Sempre as reuniões são, por exemplo, do Indício, no Mendes,
às quartas-feiras de manhã. Exatamente. Só que talvez a reunião de amanhã seja mais encorpada, porque muita gente nova, aquela coisa toda. Mas depois desses 100, 30 filiaram. Exato. Aí vai ter uma reunião com 70, que já tem 40, aí já é uma coisa mais rotineira, como se fosse um Rotary, Exatamente. como se fosse um Elos Clube, um Lions Clube. E existe todo um processo seletivo, né? Você preenche uma ficha, né? Existe uma comissão de membros que vai avaliar, na verdade, porque a indicação hoje em dia, ela é complicada. Você está atestando o seu nome referenciando a pessoa. É como se fosse, vamos supor assim, lógico, uma maçonaria. Vamos supor. Eu indico você na maçonaria. Sim. Ó, meu amigo José Daniel indicou. Mas aí o José, legal, o Filete indicou e tal. Mas aí você todos os membros vão ter que passar o Zé Daniel. Exatamente. Aí não, legal, mas se tiver alguma coisa, não, mas Zé Daniel tem um problema, não sei aonde, o exemplo. Só isso é um exemplo, lógico que ele não tem. Aí alguém não. Você pode ter problemas, você vai ser chamado para justificar, tal. E se achar que você tem problema mesmo, exatamente, pelo rigor você já não entraria, né? Exatamente. Então, a pessoa está me indicando porque ela conhece a minha vida e me indicou. Mas não é só isso, tem que passar por uma aprovação de um grupo, né? Exatamente. Aí tem uma comissão que se reúne com os membros para ver se o para avaliar, até mesmo para verificar se não há conflito entre esses membros, né? Tá. Porque você tem atividades específicas. Por exemplo, na equipe Indício, tem empresas de comunicação, tem a Plug Comunicação, a E5 Mais Comunicação e a Marca Site, né? Então são empresas voltadas para a mídia. Elas conseguem trabalhar em conjunto de forma que não há concorrência entre elas. Uma aceitou, eu mexo mais com a mídia televisiva, você com a tal, eu mexo com mídias, por exemplo, eu trabalho no Jockey, não tem nada a ver com isso. Exatamente. Eu trabalho com mídia desportiva. Exatamente. Quer dizer, então não tem conflito, até se ajudam. Exatamente, se ajudam, acabam trocando referência. Na equipe disso, por exemplo, ela eu acho que é a única equipe no Brasil, né, dentre as 57, que tem 2 dentistas trabalhando em conjunto. E eles trocam bastante referências, cada um em determinada área, né? Então não há conflito. Que hoje a odontologia um é pério, um é orto, um faz implante, né? Então a coisa mudou muito. Como eles acabam colaborando um com o outro. Exatamente. E, por exemplo, o que você espera da reunião de amanhã? Só convidados, né? Por exemplo, vamos por assim, eu estou aqui, eu fui convidado por um membro, né? Claro. O Thiago Massaioli, que é meu amigo, me convidou, né? Então, no caso, eu fui convidado, mas se o cara não tem convite, ele tem que esperar aparecer um convite, alguma pessoa e convidá-lo, é isso, né? Na verdade, o evento amanhã é aberto para quem quiser conhecer a nossa metodologia. A ideia é que a gente promova um pouco o network aqui na região e, consequentemente, fomente negócios, né? O evento é aberto, a pessoa vai lá, aí ela assina a ficha. Se ela vai ser escolhida para ser membro, já é parte de um outro processo seletivo. E ela vai ser se tiver dentro do que a gente procura. Pode ser até uma pessoa boa, mas se tiver alguém lá que tem conflito, talvez tenha que empurrar para um outro grupo. Um outro grupo, colocar exatamente. Em outro grupo, nós direcionamos para um outro grupo aqui da região, onde não tem o ramo de atividade dele ainda, né? E ele possa desenvolver bem aí a atividade dele. Entendi. E atualmente nós estamos formando novas equipes, né? Porque há justamente isso. Quando há o conflito, como eu mencionei anteriormente, essas fichas elas permanecem para, se a pessoa tiver interesse, abrir uma nova equipe, ela tem prioridade. Então, por isso que é importante. A gente até reforça é fundamental quando o convidado ele for nessa reunião. É importante que se ele tem interesse, que ele não deixe de preencher a ficha, que ele preencha a ficha. Por quê? Porque estão novas equipes em formação. Então, ele tem interesse, poxa, que pena, mas a minha atividade tem aqui. Assim que tiver uma nova equipe, ele vai ter prioridade no processo seletivo. Se conflitou 2 mecânicas de automóveis lá, da mesma marca, vamos dizer assim, sim, que não dê para uma, mexe com carros de uma marca X, outra Y, né? Você conflitou, aí ele vai ser colocado com prioridade, se a ficha dele for ficha limpa, aprovado, para outra que vai abrir, ou para alguma dessas mesmo em Santos que já estão abertas. Não existe um conflito, não existe assim um conflito em uma e outra equipe, ou não? Não existe conflito. De uma ser maior, uma ser menor, não tem esse problema? Não tem conflito. O que a gente sempre pede, a gente até costuma a brincar, muito cuidado com o que você vai pedir, porque você vai pedir uma referência, se você tem que ver se você dá conta daquela referência, né? De repente, a gente teve um caso de um conhecido nosso que ele trabalhava com investimentos, isso logo na formação da nossa equipe, e ele falou assim, já que todo mundo está sendo específico no pedido de referência, porque a gente pede que seja específico, eu quero o pai do Neymar. Aí ele falou, mas como assim? Porque ele queria o pai do Neymar para poder fazer investimento na corretora dele, né? Passou 2 semanas,
E olha, um membro da equipe falou assim, eu não tenho o pai do Neymar, mas eu tenho a prima dele, se você quiser, tá aqui o contato dela para você entrar em contato com ela. Aí, bom, e agora, o que eu faço com essa referência, né? Trabalhar, entrar em contato, aí muito cuidado com o que você vai pedir, porque você pode ser atendido, você tem que ter suporte. Existe um código de ética que você tem que dar conta daquela referência, porque você não pediu aquela Você pediu para o Neymar, chega lá para o Neymar e fala, olha, eu tenho investimento que eu ganho 1,5% no Citibank, ou no Banco Itaú, ou no Banco do Bradesco. Como é que aí você vai ter que, de uma certa maneira, tentar simular uma situação para o pai do Neymar, no caso, ganhar mais que o 1,5% que ele já tem. Exatamente. Ah, mas por que eu ganho só 0,5%? Não, porque ele tem uma gleba de dinheiro bem maior que a sua. Então o banco tem interesse em ele deixar aquele dinheiro lá, mas você vai ter que arrumar uma aplicação segura para ele, que ele possa ganhar mais que 1,5%, senão não adianta você ligar para ele. Exatamente. Então, quer dizer, né, não é isso? Exatamente, e atestar. Então isso aí já vai parte do membro, ele atender aquela demanda, se ele tem a disponibilidade de atender aquela demanda. Isso é importante. E existe, até pouco antes a gente estava comentando sobre isso, existe um código de ética, né, que ele tem que ser seguido, né, à risca, para que a pessoa, logicamente, como é uma entidade, é uma empresa, né, que ela tem um hall de todas as empresas ali, então para que aquela empresa siga a risca e não suje o nome da outra pessoa, na verdade. Eu estou indicando... Não, o nome da própria BNI, né, porque a pessoa te indicou inicialmente, eu indiquei o X, mas se o X eu indiquei. Mas quem aceitou foi a BNI, porque eu indiquei, meu nome vai sumir. Exatamente. Vai passar por um crivo, aí vamos supor, como se fosse no Rota, numa maçonaria. Você me indicou, beleza. Eu entrei lá, aí o conselho daquela maçonaria, do Rota, dos Lions, me aceitou. Sim. Caiu, o teu nome já caiu esquecido, ninguém vai perguntar. Pode perguntar quem é teu padrinho, pode, mas no final das contas esquece, né? Agora às vezes teu padrinho morre, no caso, ou ele vai para uma outra cidade, vamos falar coisa boa, ele muda de país, vamos falar de coisa boa, muda de país, e você ficou e teu padrinho não existe mais. Mas quem aceitou foi a própria organização, não é isso? Exatamente. Vamos supor, eu posso indicar uma pessoa e ou você me indica, daqui a 5 anos, olha, eu vou para os Estados Unidos agora porque eu vou para a BNI Internacional. Você vai embora... E eu fiquei sem padrinho, mas eu tenho que fazer bom trabalho porque a organização me aceitou. Sim, sem dúvida. A gente preza muito pelo código de ética, né? E uma das pautas da reunião de amanhã, qual você vai participar, é o lançamento do selo Fornecedores Premium. Esse selo atesta, né, que os serviços da empresa são idôneos e que têm a qualidade que eles prometem. Então, todos os participantes do Indicium que aderirem ao selo, eles são obrigatoriamente obrigados, né, a cumprir esse código de ética. Além do código de ética, nós temos 19 políticas. Ali está passando o primeiro meeting regional de empresários. Esse meeting é só da Indicium ou vai vir um pessoal da Elite, da Target também? É do BNI Indicium, mas os outros convidados acabam participando, né? Os outros membros, eles acabam participando como convidados. Tá, hoje a Indicium tem quantos membros? Mais tem 41, exatamente. A Elite? Não, o Elite eu não sei te informar. O Target tem quantos? O Target hoje está com 44 membros, 45 membros. E quantos você acredita que vão nesse evento que é da Indicium? Nós acreditamos, tirando os membros das outras equipes, a gente acredita que vai em torno de 100 empresários a 120 empresários, novos empresários que não fazem parte das convidados equipes. pela Target? Exato, convidados pelo Indicium. Ele é promovido pelo Indicium. Tá, e os membros da Target vão ou não vão? Vão. A gente tem o costume de apoiar. Apesar, como não pode haver concorrência, né, dentro de cada equipe, né, existem outras equipes com concorrentes, né? Então, teoricamente, só que com a gente... Mas é um meeting, né? Mas é um meeting, né? exatamente. Não há concorrência porque é um meeting, é um encontro de empresários. Então, ele vai generalizar e vão todas as equipes da Baixada Santista. E quando não existe esse meeting, por exemplo, não vai, e a pessoa entrava numa reunião ordinária, por exemplo, a sua quarta-feira, dele, que dia é a sua reunião? Quinta-feira. Quinta-feira no Comfort. No Comfort Hotel. Quinta-feira de manhã. Exatamente, na ponta Quer da dizer, praia. a sua quinta-feira de manhã, então, se não fosse esse meeting, que vão muitos convidados, vai ser uma coisa maior, vamos dizer assim, tipo um congressão, sim. Mas se não, a pessoa poderia entrar pela Target, vai lá na quinta-feira, é convidada por algum membro, vai na quinta-feira de manhã, toma um café da manhã, preenche a ficha, vai embora, depois
ver se vai ser aceito para o grupo, aí deve ter um dia que a pessoa vai falar sobre a empresa dela lá, Sim. 10 minutos, não é isso? Sim, há uma ficha, os dias normais de reunião, por exemplo, hoje de manhã eu tive na reunião da equipe BNI Indico em São Vicente, Tá. né? Então, assim, em dias normais, como que funciona? O trâmite praticamente é o mesmo, né? Mas a reunião começa às 7 horas da manhã pontualmente, a gente pede que chegue 15 para as 7. Para quê? Porque tem o coffee break ali, né? Confraternização. Exatamente. Você pega o seu coffee, você monta o seu coffee, leva ele para a mesa e aguarda dar o horário da reunião 7 horas para começar. Ela é pautada justamente para que ela termine no horário para não atrapalhar a agenda do empresário. Se você tiver um compromisso 9 horas da manhã, 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, ela acaba às 8h30 pontualmente, mas você pode ver que no convite a gente sempre pede para ficar até um pouquinho mais tarde, até as 9. Quer dizer, mas ali vai ser pontual, das 7 às 8h30 acaba, 8h30 a pessoa acaba de falar, desliga o microfone. Exatamente. Agora, O Luiz, no caso... vai bater papo, acabar de tomar aquele café da manhã recheado. Exatamente. Né? E aí você consegue fazer um network. Por exemplo, amanhã, a previsão, começando a reunião, o Luiz vai falar sobre o BNI, vai explicar, vai decorrer toda a reunião como se fosse uma reunião natural, né? Vai ter alguns pontos aí que ele vai abordar, né? Mas num dia normal de reunião, começa 15 para as 7, a gente pede que chega, 7 horas começa, 8h30 termina, das 8h30 às 9 horas é o horário que você tem para fazer o network, aí sim, preencher a ficha, verificar se você realmente tem o interesse em entrar. Isso é uma reunião normal. Né? Uma reunião normal. Tá. Preenche a ficha, provavelmente amanhã vai ter, já foi montada uma estrutura para poder, logicamente, acolher os interessados, né, que têm interesse em preencher a ficha, aí sim, é passado essa ficha para a comissão de membros, e aí ela vai entrar em contato, vai marcar uma entrevista na empresa daquele interessado para saber se ele tem estrutura, né, se existe mesmo o local, né, vai pedir referências comerciais, né, um fornecedor e um cliente. Fichas. Sim, isso, exatamente. Fazer pesquisas também, né, porque... para testar mesmo segurança, né? Porque o nosso intuito que nem o Luiz está fomentando que eles tiveram essa iniciativa, é justamente como selo de fornecedor, é mostrar as principais empresas daqui, ó. Você precisa de qualquer serviço, você pode ficar tranquilo que aqui você vai encontrar um excelente negócio. E depois, vamos supor, no caso da sua, toda quinta-feira tem reunião só com os membros do grupo, aí, por exemplo, estratégias, cada um fala de alguma coisa, que sempre entra aqueles 42 para ficar fixado, 42, 45. Tem os treinamentos, ela é uma diretoria como uma entidade qualquer. Ah, né? tem o dia do treinamento, o dia de palestra? Tem. Toda reunião tem uma palestra de 10 minutos do membro, né? O Luiz faz cada dia um membro fala. Exatamente, faz com a empresa dele, com a Max. E aí cada membro vai fazendo com a sua empresa a palestra de 10 minutos. Né? Uma palestra por semana. Porque tem outras atividades, tem outras... Sim, exatamente. E tem o treinamento de network que a gente faz, treinamento de como proceder, como falar, como se portar. A gente tem, no meio da reunião, tem uma fase, tem um item que a gente chama de 50 segundos. Alguns grupos 60 segundos, 60. Que a pessoa fala o nome da empresa, o ramo de atividade, conta um case de sucesso, né, para poder mostrar o seu trabalho e pede uma referência específica. Hoje eu queria o filete, da clínica filete, que é o veterinário. Aí, pô, o Luiz conhece o filete. Luiz já é meu cliente lá. Exatamente. Posso referenciar com segurança. Exatamente. Ficou um mês que ninguém curava, ficou um mês lá internado, tivemos sucesso, por causa difícil, fatura de bacia, fatura cachorra brava, e ela ficou um mês, a Chiva, internada lá, porque não tinha como tratar, porque a cachorra era brava, né? Então, eles não conseguiam tratar em casa e, ao mesmo tempo, também ela não ia andar durante um mês. Ela ficou um mês lá tratando, né? Verdade. E aí, se o Luiz não sabia nem que era o Luiz que vinha aqui hoje. Tipo, foi uma coincidência. Claro. Assim, não sabia. Veio o pessoal da BNI, né? Mas eu não sabia nem que era ele que viria hoje aqui. E se ele está satisfeito com o seu serviço, o que você pode pedir para ele? A gente faz o que a gente chama de testemunho, depoimento, que é justamente para testar o seu serviço. Já tenho 2 pesos pesados, ele é nosso maior. 2 pesos pesados. Já estou com dois Muhammad Ali me defendendo lá, hein? Com certeza. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Luísa? Wagner! Nossa, quanto tempo! Esse é o Fábio, meu marido. Tudo bem? O Wagner foi meu primeiro namorado. Foi ele que me convenceu a fazer tatuagem de borboleta, você lembra? Você já reparou que as asinhas formam um W? É de Wagner. Ai, que bom dia. Tem coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e à sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, Dia Mundial da Doação de Sangue, né? Do doador de sangue. Dia 14 de junho, nessa terça-feira fria, né? Friorenta, Santos Jordão aqui, né? Eu que tinha mania de, no calor, falar que nós estávamos num verão senegalês, né? Usava esse termo aqui quando chegava aqui na TV com muito calor, embora os ar-condicionados aqui funcionem perfeitamente, mas
Hoje está um Campos Jordão, né? Esse domingo foi pior, né? Mas a tendência é baixar um pouquinho, né? Mas acho que é bom, frio sem chuva é legal, né? Frio com chuva já é complicado, né? Principalmente para os motociclistas, ciclistas, é muito complicado, né? Estou aqui com o Luiz Leal, presidente do BNI, e também o José Daniel, diretor e consultor do BNI da Baixada Santista, né? E ele já falou no primeiro bloco que o BNI é um grupo de pessoas, empresários, né? Que se reúnem para fomentar negócios, né? As pessoas vão em determinadas reuniões, né? E as pessoas, se eu estiver errado, depois vocês me corrigem, vão nas reuniões, aí a pessoa, se quiser participar, a pessoa já é escolhida por alguém. Depois, se quiser participar, assina uma ficha, eles vão ver se a pessoa se encaixa no perfil, ou seja, se não tem nenhuma empresa concorrente naquele determinado grupo, e se a pessoa tem um perfil legal, se a pessoa não dá calote nos outros, se a pessoa é uma pessoa proba, tal, falando português, claro, é isso, né? E para poder se integrar no grupo de empresários e levantar a marca e fazer negócios. Antes eu vou falar dos comerciais aqui, né, para pagar a água Perrier aqui do meu amigo Nelson Rodrigues, né, que depois que o Nelson entrou aqui, o ecologista é água Perrier aqui, então a coisa melhorou, né. Então, não vamos falar da OSAN, Plano de Assistência Familiar OSAN, né. Esse plano de assistência familiar tem mais 500 mil pessoas na região da Baixada com OSAN. Então, faça OSAN. Ligue para o 32288000 ou acesse o www.osan.com.br. Um abraço também para o pessoal do Boqueirão Express Grill. O Boqueirão Express é um lugar bom para a gente ter reunião. Aqui não é no almoço, né? Almoço, um dia que for no almoço, pode ser no Boqueirão Express Grill aí. Rua Lobo Viana 89. E ontem eu encontrei com a dona Sônia na rua, ela falou, Filete, eu não conhecia o Boqueirão, fui lá, a comida realmente é uma delícia, né? Então, o Boqueirão Express Grill, que só quem tem a permanente lá é o Augusto Capoli de Casa, a Daiane aqui da TV Com, né? Que podem ir lá à vontade, pode comer o que quiser, né? Então, a Daiane come pouquinho, coitado. O Augusto já come bastante, né? Já dá um prejuízo lá pro Paulo e pro Nelson, né? Bom, então também aproveitar e mandar um abraço para o Augusto Capô de Casa, que está, acho que já como supervisor da Santa Casa, enfrentando os problemas aí e vencendo muitas dificuldades lá. Um abraço para o Augusto e para a Fernanda, né? E fico contente de, através do programa, estarmos conseguindo também clientes para o meu amigo Nelson, ele que é São Paulino doente, está chateado com o São Paulo que no Gélio do Morumbi no sábado à noite tomou um cacetezinho do Atlético Paranaense, né, 2-1 de virada, e o Nelson que é corintiano, e o Paulo que é corintiano está triste também, porque o Palmeiras ganhou de 1-0, e o Tite reclamando de gol roubado no final, mas é assim mesmo, né? O juiz mais ajuda o Corinthians que prejudica, né? Então não pode reclamar muito. Voltando a falar da BMI, né? A redação me passou aqui, que só de negócios aqui já foram fechados muitos negócios entre a própria equipe, né? Tirando alguma indicação, por exemplo, eu vou na BNI e conheço um cara lá que mexe com motor de jet ski, tá? Aí, de repente, um amigo meu tem um jet ski, o meu irmão é tricampeão de canoa havaiana, então ele conhece muita gente na náutica. Eu já falo para ele, ó, Celso, não, mas meu negócio é fazer força. Não, mas se tiver alguém do jet ski que você conheça, indica lá. Eu já faço uma indicação para esse parceiro do BNI. Mas, esquecendo isso, só internamente, entre esses 40, a média de 40, 41 membros, quantos negócios que foram fomentados esse ano, 2016? Vamos lá. Nós vemos, na verdade, nossa trajetória é crescente, né? O BNI Indicium, ele foi inaugurado em dezembro de 2013. Já em 2014, só de referências internas lá do grupo, que um membro passa para o outro, nós passamos de R$1,5 milhão. Em 2015, no ano passado, nós passamos de R$2.300.000. E como é que apura isso? Por exemplo, quando eu vou supor, eu vou na sua empresa de RH e falo, olha, eu quero contratar uma secretária, tem que gostar de bicho, tem que ser um perfil legal, ela tem que estar estudando, eu ofereço o curso de inglês para ela, porque eu quero que ela, daqui a 2 anos, esteja capacitada nisso, eu quero que entenda de internet, eu dou o que eu preciso, você capacita, você e põe para mim, aí eu pago uma quantia para você, tal, eu falo, ó, todo meu funcionário depois de 1 ano, eu quero que vá lá para vocês conversarem com ele, ver se vocês precisam de algum auxílio, o que eu podia melhorar, eu quero um apoio, todas as minhas contratações de você, claro, do RH, né? Aí, por exemplo, você me cobra uma taxa por isso, aí claro, nós vamos lançar, lá, eu vou divulgar, quem vai divulgar? Você que vendeu para o serviço ou eu que comprei o serviço? Eu vou agradecer a quem me referenciou a sua empresa. Tá. Então, vamos supor que o Thiago Marçaioli, que é nosso amigo em comum, tenha referenciado sua empresa para mim, eu vou agradecer a ele, a gente tem um sistema,
né, que controla esses valores, mas eu vou agradecer ao Thiago Marçaioli, X valor. Numa reunião, é isso? Exatamente, numa reunião. Tá. Esses números são todos computados nesse sistema que nós interno, temos. tá. Exatamente. E aí, a cada mês, nós temos o fechamento, né, de quanto geramos em negócio. Esse ano, por exemplo, nós já passamos de 1.600.000. Isso interno ou externo também? Vamos supor, entre o Thiago Marçaioli, o Luiz, a dona Cida, entre vocês interno, ou também tá vendo os externos, assim, as indicações? Os dois, principalmente os externos. A nossa ideia é trabalhar principalmente os externos. É porque geralmente os internos se conhecem, né? Exatamente. Eu conheço você, conheço o Marcelo, eu vou chegar lá, vou conhecer 30, de 40. Exatamente. 30 anos trabalhando em Santos, dando aula na faculdade, tendo programa aqui, vou conhecer muita gente. Sim, sem dúvida. Então essas pessoas já te indicam ou não, mas já a maioria já é conhecido. A ideia é que nós trocamos esses conhecidos. Eu tenho a minha rede de contatos, você tem a sua. A ideia é que eu leve o seu serviço para a minha rede de contatos e que você leve o meu serviço para a sua rede de contatos. Por isso que o serviço tem que ser, por isso o serviço tem que ser de pessoas boas, tem que passar por uma referência para ter serviços bons e ter pessoas contentes e ampliar a rede, né? Exatamente. Todos passam por um processo seletivo para a gente verificar a qualidade dos serviços que são prestados e a idoneidade da pessoa, né? E fora isso, tem um código de ética. Se não cumprir, ele é convidado a se retirar do grupo. Tem alguma coisa que é específica só da BNI, por exemplo, assim, vamos supor, como na maçonaria, né? Hoje a maçonaria está muito mais aberta, tudo, mas tem alguns códigos, por exemplo, o ritual de abertura e fechamento, tem alguns códigos, por exemplo, entre os irmãos, e algumas regras de conduta do maçom, que isso era muito mais utilizado antigamente, né? Na época das revoluções, das guerras, né? Onde os maçons na França se encontravam nos ônibus. Então, mas existem alguns códigos que a pessoa identifica que é maçom e algumas regras de conduta da sociedade. É lógico que a maçonaria cresceu muito, né? Embora existam muitas pessoas boas, teve um pouco de desvio de foco, mas que vai ser corrigido naturalmente com o tempo, né? O crescimento muito grande também, às vezes, sai um pouco do foco, mas ainda é uma grande instituição, ajuda, por exemplo, as pessoas às vezes falam assim, que a maçonaria, bruxaria, não tem nada disso. Tem maçonaria aqui em Santos que ajuda os aidéticos, tem maçonaria aqui em Santos que ajuda as pessoas que estão com problema com leite, tem maçonarias que trabalham em conjunto com o Rotary, tem maçonarias que trabalham na Santa Casa. Então, hoje, a maçonaria faz um trabalho muito bom, principalmente num país igual o nosso, que é um país rico, mas onde tem muita corrupção e as pessoas pobres não têm muita assistência, faz um trabalho maravilhoso. As pessoas não sabem, às vezes ficam falando besteira, né? Mas existe código de conduta só da BNI interno ou não? Ou os códigos são... eu posso chegar e mostrar para uma pessoa, olha, na BNI o cara tem que ser assim, assim, assim. Ou tem alguns códigos que só são internos do grupo. Não, existe um código interno. Na realidade, existe quando você... Existem alguns quesitos, quando você preenche a ficha, na própria ficha ela está discriminado o que você tem de comprometimento e em relação ao sigilo e o comprometimento com a equipe e propriamente o que você vai ter que contribuir para ela e como você vai ter que seguir, né? Além disso, logo após o ingresso, você recebe um treinamento em network, que isso é exclusividade do próprio BNI. Esse treinamento é nesses dias de reunião ou é fora? A parte, eles são sempre fora do horário da reunião. A reunião acontece semanalmente, impreterivelmente nesse mesmo horário. A reunião já é para os capacitados, vamos dizer assim. Já tá. Tu vai fazer o curso de network por fora, num horário que você se encaixar, todas as BNI juntas. Exatamente. Você preencheu a ficha, foi aprovado pela comissão de membros, pela diretoria, passou pelo crivo, você foi aprovado, você vai fazer um treinamento específico em network para que você possa passar a frequentar efetivamente as reuniões. Entender melhor os processos, por que nós estamos ali, tudo, Exatamente. Né? Qualquer convidado, ele pode ir no máximo até 2 reuniões. Após isso, ele tem que decidir se ele vai ingressar no BNI ou não. Né? Você pode ir nessa e na outra quarta-feira. Exatamente. Às vezes o cara foi no Meet, tá um negócio muito grande, tumultuado, o cara não entendeu direito, ele tem um pouco de dificuldade de entender, a gente manda ele ver aqui a reprise da TV Com, ó. Veja a reprise na TV Com lá, que aqui a equipe é uma equipe pequena, mas boa, daqui a 2 dias já vai estar no Facebook da TV Com, já vai estar no meu Facebook, Eduardo Filete, parte 1, parte 2, parte 3, já vai estar no Augusto Capô de Casa também. Aí podem pegar pelo Facebook aqui da TV Com para entender melhor os processos. Mas, de repente, quem já é mais rápido no entendimento, já numa reunião pode entender tudo. Se não, ele pode ir naquela reunião menorzinha, com 40 pessoas, toma outro café mais calmo e pode
se aprimorar, não é obrigado a assinar amanhã o papel. Na realidade, não é obrigado. E o que acontece? Hoje, como o Luiz falou, são 40 e poucos membros, né? Mas você tem ainda os convidados habituais, né? Esse meeting, ele é especial, ele vai ter um número expressivo, mas habitualmente, a equipe Indício mesmo, ela tem habitualmente cerca de 10 convidados por reunião. Então, ou seja, são os 40 membros mais 10 convidados que semanalmente eles acabam ingressando e acabam se interessando pela equipe, por isso que a equipe sempre cresce, né? E há essa metodologia, há esse roteiro, e o que acontece, quando você ingressa na equipe, além de você ter esse treinamento, você pede autorização para o próprio BNI, para que você possa utilizar dentro do seu material gráfico o logo do BNI. Né? Aqui no Brasil, como a gente comentou, ele é recente, né? Mas nos Estados Unidos, em outros países, até agora há pouco, hoje de manhã na reunião do BNI Indica, eu estava comentando sobre isso. Na Índia existe uma equipe com 120 membros. Né? E aí fica difícil você identificar, então você identifica pelo próprio material gráfico e no próprio site do BNI, né? Essa equipe tem 120 membros e tu acha que é difícil uma integração, né? Exatamente. Por exemplo, mas existem lojas maçônicas em Santos como a Dom Pedro, com 120 ou mais, né? Então existem algumas lojas que são grandes também e as pessoas acabam se conhecendo, mas é mais difícil, né? Porque em 2 horas de café, com palestra, todas as vezes não dá para conhecer os 120. Numa de 40, talvez seja mais simples. Sim. Ou quem entrou no começo vai conhecendo as pessoas, né? Vai conhecendo. Você tem nessa oportunidade, como eu até comentei, durante a reunião, como a reunião é pautada, em determinado momento da reunião, cada membro ele pode falar do seu negócio durante 60 segundos. Aí poxa, mas 60 segundos é pouco, mas você tem a possibilidade de falar, e de forma resumida. Então, você conhece várias empresas, elas se apresentam, né? Então, ela é pautada justamente... Toda reunião, não toda reunião. Uma reunião falam 10, outra falam mais 10, né? Então, na realidade, assim, todos os membros, na equipe você tem 40 membros, 39 membros vão falar 60 segundos, e um membro vai falar 10 minutos. Então, durante a reunião, 39 membros vão falar dos 60 segundos, né, ou 1 minuto, e um vai se preparar um pouquinho mais para poder apresentar durante 10 minutos a sua empresa. Então, ele vai poder falar um pouquinho mais, pedir referências, contar mais e abrir para perguntas, né? Que é a palestra que a gente chama palestra de 10 minutos. Né? Quer dizer que em 40 reuniões, todo mundo vai falar 39 vezes 60 segundos e uma vez durante 10 minutos, onde leva um data show, faz uma coisa mais elaborada. Exatamente. Você vai falar, Filete, você vai falar sobre a sua clínica veterinária, você vai chegar lá e vai falar 60 segundos, meu nome é Filete, eu sou diretor da Clínica Filete e hoje eu queria falar um case de sucesso. O Luiz esteve fazendo um tratamento com a cachorra dele lá aqui comigo durante o eu atendo também aves e animais silvestres, que muita gente não sabe quem atende. Exatamente. Eu firmei um contrato com a Petrobras ontem, que todos os animais silvestres que forem na região aqui machucados ou capturados nas bacias do pré-sal vão dirigir para a minha clínica. Quer dizer, não sei se só para a minha clínica, talvez outros colegas também tenham firmado esse convênio, mas só que, de uma certa maneira, ninguém sabe. Exatamente. Aí tu fala, pô, mas você não sabia que tu mexia com animal silvestre? Aí você vai, de uma certa maneira, realizar. Quer dizer que todo animal que estiver na plataforma ali, que tiver um problema, vai trazer para tua clínica? Eu falei, não sei se todo, mas o que estiver mais próximo aqui. Talvez tenha alguém em Caraguatatuba que também vai fazer o mesmo trabalho. Talvez tenha alguém no Guarujá que vai fazer o mesmo trabalho. Eu sei que eu vou fazer. Exatamente. Então, de uma certa maneira, às vezes a pessoa não sabe nem que tu mexe com ave. Exatamente. Então, e hoje, 7% do meu atendimento é ave. 7% do meu atendimento não é papagaio. Mas por que é 7%? Porque muita gente não atende. Se muita gente atendesse, cairia. Mas como muita gente não quer saber, não atende, quem atende tem um número bom. Então, chega a ser 7%. Então, de cada 5 cães que entram na minha clínica, entram 3 gatos, 1 animal silvestre e uma ave. Você vê que já faz um impacto de 10% no orçamento. Sim. Logicamente que uma ave você não faz tanta cirurgia, você não aplica vacina em ave, assim, numa maioria, mas de uma certa maneira ela impacta no visual, de você passar lá, ter carro na porta, de você gerar um serviço, a secretária não está trabalhando, de uma certa maneira ela gera. E a pessoa às vezes tem uma ave, mas tem uma empregada que tem um cachorro, tem um patrão que tem um gato, entendeu? Então também gera esse network de um serviço. E pouca gente sabe que veterinário atende ave. Eles acham que não, que só no zoológico e tal. Então você tem que, daqui a 10 anos, se ficar
3 filetes falando na região, logicamente todo mundo vai entender isso, né? Sim, Claro, sim. E na realidade você falou até dessa questão da Petrobras, como você mencionou, sobre esse acordo firmado. Muitas vezes você assina, né? Você parte do princípio que você está prestando serviço para a Petrobras, mas mesmo depois assinado, você sabe que tem a pessoa que indica lá, que acaba referenciando. E aí você tem o nome da pessoa lá, por exemplo, eu tenho... Mas não sei nem quem me indicou. Exatamente. Veio do Rio de Janeiro, a pessoa me ligou, e eu falei, manda para mim. Eu mandou... Aí eu demorei uns 2 dias, que eu fiquei lendo e tal, mandei uns 2 dias, ele me ligou de novo, pô, mas você não vai assinar? Ou seja, deve ser alguma indicação, porque por que ele ficou tão me pressionando tanto? Ou uma indicação, ou ele precisa desta papelada para conseguir, junto ao IBAMA, junto aos órgãos ambientais, dar andamento em algum processo. Exatamente. Então, uma dessas duas coisas, né? E alguém referenciou você, alguém reforçou... Como é que ele me conheceu lá? Ou ele pegou pelo Google, pois lá, veterinário de animais silvestres na Baixada. Como tinham poucos, ele me jogou lá. Alguma coisa, eu não perguntei para ele, mas eu posso, no próximo contato, perguntar. Mas é que ia ficar muito chato, assim, no primeiro contato, eu perguntar isso para ele. Sim. Então, eu não perguntei, entendeu? Mas você vai acompanhando, você acompanha e importante para você também saber como chegou a essa referência, né? Para você focar naquela referência. De repente, uma pessoa te indicou lá dentro e até mesmo para você manter o contato com aquela pessoa, porque você sabe que ela é forte lá dentro, né? Ou então você não tem a pessoa, é o setor de RH dentro da Petrobras que encaminha, ou o setor de compras, algum setor determinado dentro da Petrobras que encaminha. É legal você estreitar o relacionamento. Quem é essa pessoa? E aí você estreita o relacionamento e você começa a indicar, né? Funciona como um network que você vai aprender também lá a fazer melhor esse trabalho. Né? Exatamente. Vamos falar sobre o selo de qualidade aqui, que meu amigo Felipe Gondola, então, ele já trabalhou, só que ele trabalhou já no Santos comigo, na época eu fui diretor social, também amigo do meu amigo Aldo Neto, né? Aldo Neto está casado, postou foto com o filhinho no Facebook, né? O Aldo Neto que é assessor também lá da balada, do Torto, né? Tá sempre no Torto. Outro dia o Aldo Neto foi no Torto, eu falei, cadê a esposa? Não, minha esposa me libera no Torto. Então é uma esposa maravilhosa, não é uma esposa, é uma santa, né? Aguentar o Aldo Neto, meu amigo Aldo Neto, que é gente boa, mas liberar ele para ir no Torto, é mamão com mel. O Felipe tá dando risada aqui, mas estou brincando. Um abraço para o Aldo Neto, um dos maiores assessores de imprensa aqui da região, que tem já está lançando muitos frutos, né? Muita gente já no SPN, muita gente fazendo assessoria, como o Felipe aqui, né? Que trabalhou no Santos, pôde colaborar na época do Marcelo Teixeira e também outras... E agora tem a sua agência, né, o Felipe, que assessora BNI, não é isso? Exatamente. O Felipe é o nosso assessor de imprensa, a E5+, né, que é a empresa dele, do Márcio, e eles fazem esse trabalho de assessoria de imprensa para a gente. Trabalho para vocês e para que outros negócios também, você sabe? Para outras empresas? Clientes, eles focam bastante na área médica, né? Eles têm bastante cliente na área médica. Tá certo. Felipe é gente boa, conheci ele novinho lá no Santos, né? Agora já está com uma empresa, isso a gente fica contente, né? E o Felipe ficou preocupado, mas eu tenho liberdade com o Aldo, né, tal. Daqui a pouco ele me xinga aqui no WhatsApp, mas não tem problema, entendeu? Não tem problema. Mas ele me xinga no dia, o Aldo é um cara que tem um coração desse tamanho. Ele me xinga no outro dia, é um dos únicos que me xinga. E no outro dia tá me mandando abraço e tal. E ele tá com um cachorrinho que eu cuido e também 2 tartarugas que eu dei a tartaruga para ele, né? Só que eu falei, Aldo, é o seguinte, toma conta dela. Porque eu deixei uma vez um estagiário tomando conta de 2 tartarugas. Uma fugiu e uma voltou grávida. Então toma cuidado para não acontecer isso. Mas eu mandei um macho e uma fêmea e o Aldo está contente, que eles ficam namorando o dia inteiro. O tartaruga. O Aldo queria uma tartaruga, eu arrumei 2 para ele, né? Tudo legalizado, IBAMA, tudo certinho. E tá lá e eu tenho certeza que vou viver muito bem, que o Aldo é muito preocupado com o bicho, cuida muito bem. Então o Aldo está com 2 tartarugas e um cachorro. Não vou falar que eu falei que ele é tartaruga, tá? Ele tem 2 tartarugas, tá? As sobrinhas dele são minhas afilhadas, aí um grande abraço para o Aldo, é uma pessoa maravilhosa. Gente boa, gente boa. Muito bom. Gente boa. Ele tem aquele jeitão, às vezes fica nervoso, né? Fala de uma coisinha de São Vicente, mas fala da boca para fora. Na verdade é um meninão, né? Tem um coração enorme. Tem um coração bom. Conta pra gente aí sobre o selo de qualidade, que é uma coisa importante, né? Exatamente. A ideia do selo é mostrar, né, para as empresas aqui da Baixada que existem um grupo de empresários onde eles possam encontrar com facilidade diversos tipos de produtos e serviços. Então, desde de uma fotógrafa até um fornecedor de filtros, por exemplo, ele encontra dentro do BNI Indicium com qualidade atestada e assegurada pelo grupo, né? Esse selo vai ser para todo mundo que está no BNI
Ou, por exemplo, vamos dar um exemplo de amanhã. Um médico vai lá, né, faz a ficha, aí ou não faz a ficha, vai fazer na outra quarta-feira, aí na outra quarta-feira, como vocês falaram, estamos reforçando aqui, né? Claro. Na segunda reunião ele assinou a ficha, passou por um comitê de aprovação, foi aprovado pelo grupo, ele se tornou membro lá. Fez o curso de network, né? Estou certinho aí? Fez o curso de network, já participou do grupo, é um cara proativo, bacana, as pessoas gostaram dele no grupo, enquadrou bem, tem tudo aqueles, é um cara simpático, é legal, um cara probo, trabalhador, honesto, então enquadrou bem no grupo. Perfeito. Aí, de repente, ele já recebe o selo, ou vai ter alguma tipo assim, como se fosse na maçonaria, vamos dizer assim, algum grau, por exemplo, grau 1, aprendiz, grau 2, grau 3, que torna membro. Ou, por exemplo, ele já vai entrar, já vai ganhar o selo, ou dentro do grupo, ele vai ter que fazer algum tipo de trabalho para reforçar mais essa imagem para poder ganhar o selo? Tem sim. Na verdade, nós medimos o desempenho dos membros do grupo, né, através de um relatório que nós chamamos de semáforo. Então, de acordo com o resultado que ele traz para o grupo e que ele tem também dentro do grupo, que é importante, mensura ele em vermelho, amarelo ou verde. Né? E para ter esse selo teria que estar ou no amarelo ou no verde. Vermelho é o cara que é probo, mas está meio desligado do grupo. Exatamente. Às vezes tem alguma falta. Exatamente. Tem falta. Mas tem faltas que é inevitáveis, né? Por exemplo, o médico vai em seminário, por exemplo, claro. Né? Isso é normal. Por exemplo, dia 25 de outubro, de setembro, eu acho que eu tenho um Cartagena, que é um seminário de veterinário que eu fui convidado. Claro. Então, tipo assim, sempre você é convidado para congresso, você tem que participar e nem sempre você pode ir na reunião. Aí você tem dispensa, da né? mesma forma, exatamente. Como que funciona isso? Primeiro que tem um limite de faltas, obviamente, né? Então você pode sim faltar, são 3 faltas por semestre, e fora isso você pode mandar um representante no seu lugar. Então, de repente, uma secretária, por exemplo, do seu consultório poderia te representar nessa reunião. E pode por mais 3 vezes. Então, na verdade, mas são 6 se mandar uma secretária muito bonita, de repente pode tirar o foco da reunião, né? Tô brincando, né? Se o cara da secretária é muito bonito, de repente o cara fala assim, olha, Geraldinho não vai mais na reunião, manda uma secretária que é melhor. Né? Vai ser destituído, né? Vai ser destituído contra a secretária. É verdade. Não, mas as políticas são seguidas mesmo, né? É importante que a gente possa seguir essa metodologia, até porque a gente responde lá para os Estados Unidos, onde é a sede, né? Esse relatório vai para a sede americana e eles voltam com toda a diretriz para nós. Então a gente tem que seguir realmente. Não pode ser a secretária do Massaioli, que a mulher dele é ciumenta, então não deve ser bonito. Não deve ser, tô brincando, né? Agora que mulher é ciumenta não pode mandar secretária, né? Você entendeu que aí já não... O Thiago é exemplar, o Thiago não falta. Uma vez eu fui no dentista, isso é verdade. Eu fui no dentista, né? Aí a senhora, faz uns 20 anos atrás, e a secretária dele era uma loira, bonitona, assim, né? Aí me atendeu, distinta, tá, né? Aí chegou a mulher do dentista lá, quebrou o pau. Quem é essa menina que tá aqui, não sei o que lá, na minha frente, né? Aí eu falei pra ele, pô, doutor, a casa caiu. Ele falou, não tem problema, cai até avião. Cai até avião, por que não pode cair minha casinha aqui, né? Eu sei que a secretária não continuou lá, não. A mulher é ciumenta. Não encontrou mais ela lá. Encontrou, depois eu fui outros dias e não encontrei mais ela. Eu falei, pô, doutor, cadê aquela secretária? Caiu igual o avião, né? Bom, como é o recado que vocês queiram dar sobre o evento, né? Eu queria parabenizar vocês, porque tudo que a gente faz em prol de negócio é uma coisa muito bacana, né? Brincadeiras à parte, a gente tem que ficar um pouco, o programa aqui é um programa que as pessoas têm que se sentir bem, então a gente faz um programa com bom humor, para que as pessoas também dêem um pouco de risada nesse mundo que nós vivemos, onde só tem corrupção, a gente soube falar de corrupção, de um monte de coisa. Eu acho que a gente tem que tornar as coisas animadas e falar de coisas locais, né? Porque se a pessoa quiser ver uma coisa regional, ela vai na Globo News, Band News, e lá tem 10, 20 repórteres sobre cobrindo isso. Não que nós não falamos na semana sobre o Cunha, sobre o Renan Calheiros, sobre a Dilma, sobre o Michel Temer, falamos, mas a gente dá mais foco para o programa, para as coisas locais. Eu queria parabenizar o José Daniel aqui, né, pelo trabalho, e se você quiser dar algum recado que você achou que ficou faltando, né? Eu queria agradecer, né, na realidade, a oportunidade, isso é importante, até mesmo a TV Com vem fazendo um trabalho bacana, eu acompanho, né, os programas, que, como você falou, é de uma forma regional, né, enaltecer o trabalho regional, isso é importante, essa oportunidade, né, queria agradecer a oportunidade, convidar, reforçar o convite para a reunião do BNI Indício lá amanhã, né, e não deixando de prestigiar as outras equipes também, BNI Target, BNI Elite e BNI Indico aí.
Fica um convite, Filete, e aguardamos você amanhã às 7 horas da manhã. Tá bom, muito obrigado. Eu já tinha sido convidado pelo meu amigo e fico contente em poder participar desse grupo com pessoas boas, né? Queria saber você, Luiz Léo, muito obrigado por ter participado. Um abraço para a sua família, que eu conheço todos. Família do Guarujá muito próspera, muito bacana. Queria que você tivesse alguma última recomendação, alguma coisa que você queira deixar que a gente não tocou no programa. Claro. Não, agradeço a oportunidade, né, a você, Filete, a TV Com, e gostaria de deixar o convite a todos os empresários e profissionais autônomos que tiverem interesse em conhecer um pouco mais da nossa metodologia ou quiserem ampliar aí seus negócios, que compareça lá ao Mendes Plaza amanhã, às 7 horas da manhã, para conhecer um pouco mais do nosso grupo e das empresas que o compõem. Chega 15 para 7, né? Para você já pegar aquele café bacana, já sentar na mesinha, né? Chegar às 7 horas, quem tiver de regime. Quem tiver de regime, às 7 horas. Quem não tiver de regime, 15 para 7, aí já pega aquela bandeja, aquele café reforçado, como o café da Dona Joana aqui, o melhor café da televisão santista aqui, café da Dona Joana da TV Com. Bom, queria agradecer o programa, ao telespectador. Fique com Deus e com a extensa programação da TV Com. Boa tarde.